No programa de hoje, você conhecerá duas entrevistas com conteúdo riquíssimo. Nós conversamos com uma arqueóloga que escava a cidade de Magdala e um paleógrafo especializado em fenício e outras línguas antigas. Portanto, não saia daí porque o programa Evidências está só começando. Marcela, qual é a importância desse achado arqueológico em Magdala para o estudo do Novo Testamento e da Bíblia? A importância é uma importância histórica, arqueológica, obviamente pelo trabalho que está se fazendo, mas também vai proporcionar em termos bíblicos, em termos judaicos, em termos cristãos, dados sobre essas comunidades que viveram aqui. Mas também podemos e queremos, de alguma maneira, tentar entender essa mudança que teve com os primeiros cristãos. Então, é um sítio que não só nos dá a luz para entender a sinagoga do século I, na beira do mar da Galileia, e 4 anos de rituais de purificação, onde a água surge do subterrâneo, senão que se abre um esquema enorme no qual podemos planejar distintas perguntas, apresentando pesquisas diferentes para ter uma visão geral do que é Magdala. Foi catalogado como um projeto mais importante, o sítio arqueológico mais importante nos últimos 50 anos pelos descobrimentos que foram feitos. Marcela, você disse que aqui é um dos principais sítios arqueológicos dos últimos 50 anos. O Novo Testamento, então, está diretamente ligado ao que aconteceu aqui. Existe alguma passagem dos evangelhos que possa ser ilustrada por algum achado aqui de Magdala? Arqueologicamente, não temos a evidência, mas podemos fazer uma analogia com alguns versos que são mencionados no Evangelho e que não têm um contexto claro onde aconteceram, mas sim aconteceram no redor do Mar da Galileia, por exemplo. Vários versos onde Jesus está com seus discípulos e se referem à atividade da pesca. Aqui em Magdala, podem ter acontecido em alguns desses momentos nos quais Jesus estava com seus discípulos falando sobre a importância de remar em mar adentro e de deixar sua vida nas mãos de Deus e, sobretudo, de confiar. Então, aqui no Mar da Galileia, poderia ter acontecido versos onde passagens onde Jesus se reunia com as pessoas, com a multidão, onde poderia ter existido uma concentração forte de pessoas, pode ter sido aqui em Magdala. Então, aqui poderia ter se encontrado com um grupo grande, numeroso de pessoas que já estavam aqui ou que vieram de outros lugares. Essas atividades são muito frequentes de achar nos versos. É fácil poder imaginá-los nesse lugar, pensar que estavam caminhando pelas ruas com essas pessoas que o seguiam, que tentavam achá-lo só para tocar no seu manto. Como diz o verso que fala da mulher com hemorragia, fala sobre onde pode ter acontecido esse verso, onde uma mulher tinha sofrido muitos anos e o que ela quer é tocar o manto de Jesus. Poderia ter acontecido aqui, mas não temos uma evidência arqueológica. Isso não tira o fato de que tenha sido real em algum lugar, ou alguma casa, ou alguns dos lugares que descobrimos ou que faltam descobrir. Tenhamos isso, por exemplo, de objetos que encontramos e que são mencionados na Bíblia no Novo Testamento, que não necessariamente seja o que encontramos esse objeto. Por exemplo, as lâmpadas de azeite que aparecem muito na Bíblia, com as quais as mulheres iluminavam as casas, iluminavam as ruas. Temos muitas lâmpadas de azeite encontradas que correspondem a essa época e que você pode imaginá-las colocadas ao lado dos muros, nas ruas ou no interior das casas para iluminar. Então, temos muitas dessas lâmpadas de azeite, as famosas moedas da viúva, moedas romanas.
Aqui encontramos várias dessas moedas. Também existem versos que fazem referências a essas moedas. Então, não é que temos certeza de que aqui tenha acontecido algum evento específico, mas sim, sabemos que Jesus esteve em todos os povoados ao redor do Mar da Galileia. Sabemos que ele esteve ensinando em todas as sinagogas. E hoje, essa é a única sinagoga que tem do século I ao redor do Mar da Galileia. Então, negar que Jesus esteve aqui é difícil. Mesmo que não tenhamos um documento ou uma pedra que tenha algum texto que diga que Jesus esteve aqui, ou uma fonte histórica, tanto cristã como não cristã, não há nada marcado, que é um fato que muitas passagens do Evangelho aconteceram aqui. Uma das personagens mais famosas do Novo Testamento, talvez o nome quase mais citado do que o de Pedro, seria de Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Qual a relação entre Maria Madalena e a cidade de Magdala que vocês estão escavando? Como pode ter sido o encontro de Jesus e Maria Madalena aqui? Pode ter sido um encontro casual, pode ter sido um encontro de alguma maneira buscado, já que Maria escutava sobre Jesus, mas ela nasce aqui, vive aqui e o relacionamento é muito direto entre a população e o porto de Magdala. Existem teólogos liberais que não acreditam na historicidade do Novo Testamento. Eles pensam que Jesus e os episódios ali são fruto de uma propaganda ou da ideia do escritor bíblico. Você, como arqueóloga, pode olhar o texto do Novo Testamento e dizer: aqui, de fato, existe um relato histórico? Sim, eu estou convencida, e não sou a única. Existe uma corrente forte de pesquisadores que afirmam que a Bíblia não é um documento que foi escrito para fortalecer uma ideologia ou para criar um movimento político, senão que realmente o Novo Testamento é um documento histórico. Nos fala de maneira precisa de muitas coisas que aconteceram nessa época. Para isso, existem outros livros que acompanham o contexto e o movimento. Mas o Novo Testamento, igual ao Antigo Testamento, são documentos históricos que nos ajudam a ter uma visão mais clara de lugares, de pessoas, de formas, inclusive de compartilhar e de conviver, porque ali está escrito, por exemplo, como era a ceia do Shabá, como eram os rituais que se faziam para ir na sinagoga ou quando Jesus ia para o templo. O percurso que se fazia, tudo isso nos fala de história, de arqueologia. Que, afinal de contas, a história e a arqueologia sempre andam de mãos dadas. Um arqueólogo sempre precisa de um historiador, e, além de um historiador, os textos e as fontes que se completam. O que não podemos, como arqueólogos, é dizer: o texto que disse aqui se vendia, por exemplo, vegetais. O arqueólogo não pode dizer que nesse espaço se vendiam vegetais. O arqueólogo tem que ir um pouco mais além, fazer um trabalho científico mais interdisciplinar para comprovar o que o texto disse de verdade. No caso da Bíblia, a Bíblia se concentra em falar-nos de Jesus, da vida de Jesus, seu legado, o que ele fez, aquilo que ele não fez e aquilo que ele dá. Aquilo que marca nesse momento sobre como devemos viver e como devemos entender realmente o que Deus quer para as pessoas que nos estão pedindo e o que caminham sobre o trajeto do amor e que a vida mude nesse sentido. Então, essas coisas, obviamente, não nos vamos conseguir comprová-las, mas os dados que a Bíblia e o Novo Testamento dão são históricos e a arqueologia nos ajuda a comprová-lo. Existe uma ideia de que Maria Madalena seria uma prostituta, alguém que Jesus tirou quase da vida de prostíbulo e tudo mais. O que você tem ao pesquisar Maria Madalena, a história dela? Procede isso? Maria Madalena seria realmente uma prostituta ou isso é uma lenda que foi criada ao longo dos tempos? Acho que essa ideia de Maria Madalena como prostituta, a quem Deus vê de uma visão distinta porque a mulher é má e porque as mulheres são como, de alguma maneira, não sei como, mas tocadas pelo demônio, então deve haver uma mudança nas mulheres, porque elas estão no pecado original, Adão e Eva. Eu acho que daí vem a ideia de Maria Madalena tinha uma vida de prostituição.
e que sua mudança se dá através de um contato e comunicação ou convivência que teve com Jesus. Eu acho que essa é uma lenda porque permanece por muitos anos e que é muito difícil de tirar, mas não tem nenhuma validez, nenhuma comprovação histórica e, nesse sentido, muito menos arqueológica. Eu acho que a figura de Maria Madalena foi uma figura muito importante. Sim, eu creio que tenha sido uma pessoa que sofreu, sim, eu acho que tenha sido uma pessoa que levava o melhor dentro de si, com algumas dores, confusões. Me refiro com a vida, tipo, espiritual, na sua vida espiritual, como que ela criou um caminho no qual não estava muito segura daquilo que realmente queria em sua vida. Ao final, se encontra com Jesus e Jesus lhe dá uma transformação. E Jesus faz com que ela reviva, no sentido de voltar a nascer. Esquece aquilo que te incomoda, que te angustia, que não faz com que você seja feliz e compreende a si mesmo como a vida tem um sentido, que pode caminhar e que pode viver com dignidade. Eu também imagino Maria Madalena como uma mulher economicamente não rica, mas sim com o suficiente poder aquisitivo para conseguir suprir todas as suas necessidades. Também pensando nessa lenda de Maria Madalena como uma prostituta, eu duvido muito, porque ela, pensando no povo de Magdala, naquilo que temos encontrado em termos de situação econômica que vivia o povo de Magdala, não é que tinha uma riqueza tremenda na arquitetura, o sistema de construção, o tipo de materiais que tem sido encontrado nas casas, nos falam que as pessoas que viveram aqui não tinham uma necessidade econômica para dedicar-se a atividades como a prostituição ou pedir dinheiro, no caso. No caso, podiam, com seu trabalho, suprir suas necessidades básicas. Isso é uma mulher que teve a coragem suficiente para confrontar as mulheres daquele tempo, os homens daquele tempo, e poder dizer: nossa vida tem um sentido, tem um valor, tem dignidade, e temos que ser firmes nesse sentido e seguir em frente, seguir o que realmente queremos. Nesse caso, o que ela queria era seguir a Jesus, acompanhá-lo, estar perto dele em momentos difíceis. Ela foi tão importante que podemos dizer que, junto com a Maria, a mãe de Jesus, são as primeiras que tiveram a possibilidade, a grandeza de ver Jesus depois que ele ressuscitou. O que significa para você, enquanto ser humano, com sentimentos, com emoções, escavar Magdala? Primeiro, para mim, estar em Magdala é estar vivendo um sonho que eu tive desde 8 anos, que era ser egiptóloga e me dedicar à arqueologia bíblica. E, afortunadamente, eu tive o privilégio de trabalhar no Egito e agora estou aqui vivendo esse sonho. Então, eu cresci com a ilusão e com a ideia na minha cabeça que algum dia eu, quando fosse grande, eu estaria trabalhando em algum lugar aqui em Israel. Obviamente, eu não pensava em trabalhar, ou minha mente não estava em nome de Magdala, estava a trabalhar em Israel. Então, eu posso dizer que, estando aqui, eu sou feliz com aquilo que eu faço. Sou uma arqueóloga feliz, curto muito meu trabalho, gosto de estar aqui. Agora, em termos acadêmicos, é realmente muito importante para mim, porque sou a primeira mexicana que lidera um projeto de arqueologia fora do México. E eu sou a primeira mexicana que trabalha, que lidera um projeto aqui em Israel. Então, como arqueóloga mexicana, é também para mim uma grande responsabilidade, um grande orgulho. Eu acho que, sobretudo, é uma responsabilidade grande, porque implica constância, responsabilidade de tudo que dê certo, como deve ser para que o trabalho dos mexicanos continue sendo reconhecido e que a arqueologia mexicana se faz com padrões internacionais e se faz bem. Então, também nesse sentido de nível acadêmico, o nível profissional é muito importante. E, por outro lado, como mulher, me faz sentir muito orgulhosa, porque eu sempre tenho dito que Magdala chama as mulheres. São mais mulheres que trabalhamos em Magdala do que homens. Dos quase 2.000 voluntários que temos aqui, mais da metade tem sido mulheres. Bom, na arqueologia se precisa de força, de homens para que carreguem as pedras, os baldes, e você pensaria que aqui teríamos mais pedidos de homens do que mulheres.
Mas não, ano a ano acontece a mesma coisa. Nós dizemos, bom, agora vamos ter mais homens do que mulheres, mas não, terminamos sempre mais mulheres. E as mulheres carregam baldes, carregam pedras e os homens estão ali para nos apoiar e nós fazemos o mesmo trabalho. Mas Magdala chama as mulheres, eu acho que esse lugar tem um significado hoje, nessa época, na qual é tão necessário que a mulher seja reconhecida, que tenha um lugar, um espaço e, sobretudo, que seja entendida como pessoa. Porque, no fundo, aquilo que uma mulher busca, o que ela tem buscado ao longo da história, nesse processo que vem desenvolvendo a mulher, ela não busca ser tratada de forma distinta, não busca ser tratada como algo estranho, busca ser tratada como pessoa. E como pessoa que seja levada a sério, que ela seja reconhecida como uma mulher que pode pensar, que pode lidar, que pode ter a capacidade de fazer muitas coisas, que durante muito tempo ao longo da história a mulher não teve essa possibilidade. Então, para mim, estar aqui como mulher me ajuda a dar esse valor e realmente poder falar da dignidade e do papel da mulher dentro da sociedade. Professor, explique para as pessoas que estão em casa o que é um paleógrafo e em que consiste o seu trabalho. A diferença entre um epígrafo e um paleógrafo é que a paleografia é a ciência que estuda o desenvolvimento de cada letra. Cada letra, graficamente, foi se desenvolvendo com o tempo, de tal maneira que um paleógrafo pode dizer que esta letra foi escrita no século IV ou no século V, porque as letras em tempos antigos tinham vida própria e mudavam com o passar do tempo. A epigrafia, eu sou paleógrafo e epígrafo também, a epigrafia é a ciência que estuda não só a paleografia, senão toda a cultura e o idioma e toda a informação de todo tipo que existe atrás das letras. Eu me dedico à epigrafia hebreia, sobre toda a época bíblica, e também a epigrafia dos idiomas semitas ocidentais, que estão familiarizados com os hebreus, como o moabita, fenício e o aramaico, com todos os seus dialetos. Há muitos críticos da Bíblia que dizem que não havia atividade de escrita no território de Canaã e no território de Israel antes do século 8, 9 a.C., de modo que todos os livros da Tanakh, que nós também chamamos de Antigo Testamento, só podem ser produzidos depois disto, ou seja, é impossível que houvesse algum profeta, algum autor inspirado que produzisse livros antes disto. Qual a sua opinião como especialista nessa área a respeito dessa colocação dos críticos da Bíblia? Bom, na terra de Israel temos um grande problema, já que o material de escritura que se usava aqui era o pergaminho e o papiro. Agora, tanto o pergaminho quanto o papiro são materiais que se decompõem e não sobrevivem com o passar do tempo. Essa é a razão pela qual 99% de tudo que o povo de Israel tem escrito na época bíblica, ou seja, as centenas de escrituras hebraicas da época bíblica, devem ser 1/1000 do que foi escrito. Devem ser el 1 por 1000 de lo que foi escrito. De toda a época bíblica, sobreviveu só um papiro que está exposto no Museu de Israel, e num estado péssimo. E sobreviveu porque foi achado no deserto de Judá. Agora, é bem fácil para os minimalistas dizerem, não encontramos, então não existe. Mas se você tem em conta que o material era um material perecível, então as coisas se devem focar de uma forma diferente. Por exemplo, nos últimos anos tem se descoberto escrituras hebraicas do século X. Em Rifet Caiafat, se encontrou uma escritura e agora tem se encontrado ultimamente em Hatzor e outros lugares que não são a capital, como era Hebrom e Jerusalém.
Inclusive, se escrevia em lugares afastados. Então é claro que escreviam em lugares onde estava concentrada a intelectualidade daquela época. Não só isso, a partir do século IX já encontramos escritura muito desenvolvida, ou seja, não é uma escritura que foi incorporada ou inventada recém no século IX, quando uma escritura, paleograficamente falando, está muito desenvolvida num determinado ponto do tempo. Quer dizer que começaram a usá-la séculos antes. A lógica diz assim. Portanto, eu acho que cada vez que vão encontrando mais coisas do século X, que é o século no qual se estabeleceu a dinastia de Davi, e cada vez vão se encontrando mais. Não só isso. Depois do século IX, durante o século VIII e VII, temos centenas de escrituras de todo tipo. Não só isso, conhecemos, por exemplo, as famosas escrituras de Arad. Existe toda uma linguagem específica. No idioma, existia toda uma linguagem técnica para enviar cartas, existia toda uma técnica de escritura de ordens militares, ou seja, uma linguagem específica em qualquer idioma não se desenvolve em uma só geração. É uma tradição de escribas que vai se passando e desenvolvendo durante muito tempo. É impossível e ilógico dizer que tudo nasceu recém no século VII. Não tem lógica. Professor, muitos críticos da Bíblia falam que a Sagrada Escritura foi mudada ao longo do tempo, porque cada um colocou o que bem entendeu ali. Mas, na sua opinião, como especialista na área, os escribas judeus fizeram um bom trabalho em preservar o texto bíblico? Fizeram um trabalho excelente, porque desde o momento em que uma escritura é considerada sagrada, em qualquer povo, em qualquer civilização, se trata de conservar letra por letra, porque o texto é considerado sagrado. Está na lógica de todos os seres humanos. Nas escrituras da Bíblia hebraica mais antigas que temos, fora 2 ou 3 versos que são mesmo da época bíblica que se encontraram em 2 amuletos de prata, fora desses livros inteiros, temos os escritos de Qumran. Agora, os escritos de Qumran são da época helenística e da época romana. Ainda temos um espaço muito grande entre a época do primeiro templo e essa época, em quais é muito discutível e existem muitas opiniões. Mas a partir da época romana e até hoje em dia, tem-se conservado as diferenças que tem entre, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto. São sobre diferenças na maneira de escrever uma palavra, colocando as vogais ou não colocando-as, ou coisas assim. Mas não são coisas que mudam o significado dos livros bíblicos. É claro que quando vamos mais atrás no tempo, tomando como ponto de partida os escritos do Mar Morto, e vamos atrás, então não temos evidência escrita. Por isso é que existem tantas discussões e opiniões. Professor, para terminar a nossa entrevista, fale um pouco dos últimos achados arqueológicos que o senhor pôde participar como especialista em paleografia. Tem alguma novidade para nos contar? Sim, ultimamente eu tive a grande satisfação de publicar um selo que foi usado por uma pessoa que tinha uma posição administrativa alta na cidade de Hebrom, que era a primeira capital do rei Davi. Depois, Davi moveu a capital para Jerusalém. Mas Hebrom continuou sendo um centro administrativo muito importante e se realizaram escavações durante os últimos anos. E encontraram Hebrom, na época de Ezequias, encontraram um selo bem desgastado, muito arquivado, mas com a ajuda das novas tecnologias que existem, consegui decifrar, e resulta que era um selo em escritura hebraica, que pertencia a essa pessoa que estava ali. Aparentemente, ficou no escritório desta pessoa, onde ele selava documentos, coisas que tinham a ver com a administração da época de Ezequias, antes da revolta contra Senaqueribe.
Outra coisa que publiquei ultimamente aqui na área de Jerusalém, como você deve saber, o limite do leste da área de Jerusalém sempre foi o Vale de Quidron. E do outro lado do Quidron está o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras havia várias fazendas. Havia gente que se ocupava da agricultura e em uma das escavações que se realizaram ali, também se encontraram panelas. E em uma das alças, um nome gravado em hebreu. E tive também a satisfação de decifrar e publicá-lo. Tenho publicado também outras escrituras hebraicas que se encontraram em outros lugares. Continuamente estamos fazendo o nosso trabalho. Continuamente hacemos nosso trabalho. Gostou do programa? Então semana que vem tem mais aqui na TV Novo Tempo.